Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Ana Sofia, sou uma mulher branca, cabelo preto, bem curtinho, cacheada. Estou usando óculos, batom vermelho e uma blusa rosa. Também tenho uma tatuagem no braço com as folhagens que vai aparecer um pouco. E essa é minha audiodescrição. Eu sou mestranda em Serviço Social pela Universidade Federal de Alagoas, graduada também em Serviço Social. Assim que terminei a graduação, em 2024, ingressei no mestrado no mesmo ano e, junto com a minha professora e orientadora Andréa Pacheco e a companheira dela Gildete, nós fizemos esse trabalho intitulado Maternidade e Resistência na Academia, reflexões acerca de vivências na Universidade Federal de Alagoas. Nós somos aqui do Nordeste e participamos do grupo de pesquisa Frida Kahlo, minha professora Andréa é a líder, e contamos nossas experiências, né, na UFAL, porque no meu ponto de vista, né, como parte da graduação e depois de após, eu detalhei um pouco como foi difícil esse processo, né, de se sentir pertencente, né, dos desafios que é conciliar a maternidade e a vida universitária, porque eu tive minha bebê na graduação e logo depois eu tive que fazer o estágio obrigatório e com ela ainda recém-nascida tive que fazer meu projeto de TCC. Então, assim, foi difícil, mas eu tive um apoio da minha família. Os professores também foram bem respeitosos nesse sentido de entender e acolher, né? Respeitaram o meu tempo, eu respeitei os prazos também, então tudo funcionou. Mas muitas vezes eu tive que levar ela para a UFAL, tive que ficar com ela dentro da sala de aula, participar das aulas com ela, não só na graduação, que foi no finalzinho da graduação, como no mestrado, né? Ingressei no mestrado e ela ainda não estava na creche. E foi esse processo que eu detalhei no trabalho. A gente, eu e minha professora e a companheira dela, detalhamos como foi o surgimento do NDI, inicialmente NDI, que é o Núcleo de Desenvolvimento Infantil, e depois virou o Colégio de Aplicação Thelma Vitória. Ele surgiu por causa de reivindicações das mulheres, né? Porque a UFAL surgiu na década de 60 e o NDI só surge na década de 80. E, assim, percebemos como foi fundamental para essas mães ter esse espaço dentro da universidade para seus filhos ficarem. E como o NDI, agora o Colégio de Aplicação, é referência no estado, né? Ele se difere de outras creches e escolas convencionais, porque ele valoriza muito o brincar, ele tem um espaço grande para as crianças brincarem, a sala é toda projetada para isso, né? Para as crianças se movimentarem, para brincarem. As professoras, né, toda a equipe, que eu também detalhei isso no meu relato, são 2 professoras, 2 auxiliares e 2 recreadoras. Então, assim, é uma equipe bem capacitada, são muito competentes e valorizam muito essa questão do brincar livre, né, de estimular, de educar através do brincar. E como isso funciona, como eu falei no meu relato, pois a minha filha entrou no começo de 2025 agora, e ela nem falava muito ainda, só falava algumas palavras soltas. E conseguiu desenvolver muito a fala e a interação dela com outras crianças também, porque ela era bem, até hoje é um pouco tímida, mas ela melhorou bastante isso. E a fala principalmente, hoje ela fala frases completas, ela se comunica muito bem. Ela já tem 3 anos e meio, ela entrou com 2 anos e tá muito bem, né? Percebe que essa educação funciona, né? Por isso que é referência no estado. E por isso que muitas mães dentro da universidade querem matricular o filho no colégio de aplicação, né? Porque além de ser dentro da universidade, é referência. Só que aí a gente detalha no trabalho que após 2024, a reserva de vagas que tinha no edital, que é 30% para servidores, 30% para estudantes e 40% para a comunidade externa. Isso é tirado. Não tem mais essa divisão de reserva de vagas.
Então, a partir de 2024, é completamente livre. É feito 100% pelo sorteio e não tem mais essa reserva de vagas. O que dificulta para as mães, dentro da universidade, conseguirem matricular seus filhos. Primeiro, pela informação. Eu só soube porque uma amiga me mandou. Não é tão divulgado assim como funciona todo o processo de seleção do colégio de aplicação. E não tem mais essa reserva de vagas. Então, assim, a turma muitas vezes é composta, a maioria, pela comunidade externa. São pessoas até que não têm ligação com a universidade. Muita gente tem, que como eu falei, depende muito também se você tem algum conhecimento dentro da universidade, se você é da universidade, para receber informação, porque não é tão divulgado assim, né, externamente. Então, acaba assim que muitos servidores, estudantes conseguem a vaga, como eu consegui, mas assim, no meu caso foi, porque a turma da minha filha abriu muitas vagas, abriu a turma completa, né, maternal 15 vagas, foi 16 se eu não me engano. Mas a minha professora, a Andrea, não conseguiu, porque o filho dela seria para o maternal 2 e não tinha essa quantidade de vagas, seria 4 vagas, se eu não me engano. Ela ficou de fora, né? Era servidora, a companheira dela é doutoranda e ambos não conseguiram a vaga para o filho. Então, assim, é complicado, porque tem existência, né? Tem esse direito garantido de ter uma creche ali dentro, integral, de qualidade, só que aí também não contempla todos, infelizmente. E tem essa dificuldade, né? Minha professora mesmo, a companheira dela, passou quase a semana toda na universidade e seria muito melhor que o filho estivesse ali bem ao lado delas, como minha filha fica quando eu estou lá, né? Ela fica bem ali próximo de mim, mas elas não conseguiram, né? O que eu consegui, o que já mostra, né, um problema da instituição, além dos outros problemas que a gente listou, como não ter o fraudário no bloco do serviço social, que, pelo que a gente sabe, não tem fraudário em toda a universidade, não tem um espaço para o aleitamento materno, não tem espaço para alimentar a criança, então, assim, fica muito no improviso. Geralmente eu tive que trocar minha filha nos bancos pelo bloco ou nas próprias mesas que tem dentro da sala. O que é complicado, a gente precisa não só do direito à creche, por exemplo, né, e o auxílio creche, como tem também na universidade, mas desse espaço, né, de estrutura. Nós precisamos disso também. Além de se sentir pertencente, como eu falei, né, no meu grupo de pesquisa, Frida Kahlo, tem brinquedos na sala. Isso já é o suficiente para você se sentir pertencente. Além da acolhida das pessoas, você perceber que ali é um espaço que uma criança pode ficar e brincar. O que a gente sabe que não é assim em toda universidade. Não é todo professor que deixa entrar com a criança dentro da sala. Não é todo professor que entende, né, as dificuldades da maternidade. Então, é complicado a vivência, né, de mães. A gente percebe que não é toda mãe que se sente pertencente ali, não é toda mãe que consegue lidar com a maternidade. Muita mãe acaba trancando ou nem tenta, né, a seleção do mestrado, como eu tentei. Minha professora, né, que além de ser professora da Universidade Federal, é líder do grupo, tem muitas funções dentro da universidade, e a mulher dela também, companheira Judete, e as duas conciliam, né, com a maternidade, e a gente vive conversando sobre isso, de como é difícil, né, é tudo sobre o apoio da sociedade, apoio institucional, precisamos de recursos para isso também, né, de recurso financeiro dentro da universidade para funcionar essa questão da creche. Enfim, são todas essas coisas que atravessam a nossa realidade e que a gente detalhou ao longo do trabalho, mostrando que nós merecemos estar nesses espaços. Não só merecemos estar lá, como merecemos essa estrutura, né? Merecemos que nossas crianças também sejam acolhidas, porque somos mães, né? Mães que fazem ciência, e merecemos estar nesses espaços, né? Merecemos ser vistas e merecemos respeito de todas as formas, né? Porque ainda há muito, né, pessoas que subestimam as mães e não devemos ser subestimadas. É isso, muito obrigada.